todos nós de novo aí na nossa brincadeira de sempre. Hoje nós vamos tentar trabalhar um pouquinho com, vocês sabem qual é o tema, circunferência trigonométrica. Eu vou pedir que provisoriamente vocês esqueçam o que é uma circunferência trigonométrica, porque a minha experiência é que existe muito erro cometido, ou muito, não vou falar erro, mas desentendimento, falta de cuidado com a abordagem do que é a circunferência trigonométrica. Vamos fazer um trabalho esquecendo que nós estamos falando de circunferência trigonométrica, mas à frente a gente esbarra nela. Sejam todos bem-vindos, tomara que a gente tenha um bom trabalho hoje. Vamos lá. Para começar, eu vou iniciar com o seguinte, ó. No quadro, eu desenhei um quadrado, ou pelo menos pretendo que seja, um quadrado de lado 1, tá? E debaixo do quadrado, a reta real, tá? Reta real, olha, eu vou vira e mexe, até porque eu estou preocupado com os cuidados que se tem com a linguagem nisso aqui, vira e mexe eu vou chamar a atenção de detalhes até que estão um pouquinho fora do que a gente está falando. A reta real é um eixo. Eu vejo também por diversas vezes seta dos dois lados. Tá? Alguém inventou de colocar uma reta com seta dos dois lados, dizendo que a reta continua dos dois lados. Mas isso quebra um detalhe, que a seta tem significado. A seta na reta real indica o sentido de crescimento dos números. Se a seta está para lá, os números estão crescendo para lá. Quando eu coloco um sistema cartesiano assim, que a gente chama de sistema cartesiano destro, eu estou dizendo que nesse eixo os números estão crescendo da esquerda para a direita e nesse estão crescendo de baixo para cima. Por vezes, em física, por exemplo, a gente pode usar sistema como esse. Que em sistema como esse, agora os números crescendo daqui para cá, você pode trabalhar com, por exemplo, a aceleração da gravidade positiva. Tá certo? Então, a orientação, a seta te dá a orientação do crescimento dos números. Então, está aqui. Agora, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar essa reta, encostar a reta no quadrado, de forma que o zero vai bater aqui. E vou enrolar a reta no quadrado. Enrolar a parte positiva assim, depois enrolar a parte negativa assim. Tá legal? Entendeu o que eu estou fazendo? Então vou ficar com o seguinte, ó. Se eu enrolar, como esse quadrado tem lado 1, isso aqui, o zero vai estar aqui, aqui vai estar o quê? O 1. Aqui, 2, 3, 4, 5, colocar o 4, 5, 6, 7. Do lado de cá, aqui vai ser o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Me conta uma coisa. Qualquer ponto que eu pegue do quadrado, vai ter um número real associado a ele? Vai? Vai. Qualquer ponto que eu pegue do quadrado vai ter um número real associado a ele. Qualquer número real vai estar associado a um ponto do quadrado? Vai. Vai. Tá legal? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma função g. Primeiro, eu vou fazer o seguinte. Vou chamar de conjunto P, o conjunto de todos os pzinhos, tal que P tal que P seja ponto do quadrado. Tá legal? Agora eu vou criar uma função g de R em P. Essa função g de R em P vai associar qualquer número, dessa forma que nós fizemos aqui, qualquer número real a um ponto do quadrado. Tá legal ou não? Me conta aí. Quem é g de 0? Quem é, sei lá, quem é g de 0, quem é g de 1, quem é g de 3, quem é g de menos 2. Deixa eu fazer o seguinte, vou dar nome aos pontos. Aqui eu vou chamar de A,
Esse aqui eu vou chamar de B, esse aqui eu vou chamar de C, esse aqui eu vou chamar de D. Quem é G de 0? G de 0 é o A. Tá legal ou não? Tá legal? G de 0 é o A. Quem é G de 1? G de 1 é o B. Quem é G de 3? D. Quem é G de menos 2? C. Certo isso? Me conta uma coisa, isso realmente é uma função? Isso é uma função? Isso é uma função, ela obedece duas características sobre o conjunto de partida. Todos os elementos quando os partidas devem estar relacionados, cada elemento quando os partidas só pode ter uma imagem. O conjunto de partida que eu estou usando é o conjunto dos números reais. Todos os números reais estão relacionados? Então, qualquer número real tem uma imagem no quadrado. O que mais? Todo número real tem uma única imagem? Tem. Repara que se eu tentasse definir AG de P em R, não seria função. Porque cada número real tem uma única imagem, mas cada ponto do quadrado não é imagem de um número real só. Ou seja, essa função definida de R em P, ela é sobrejetiva, porque todos os pontos de P estão relacionados, mas ela não é injetiva. Mas é função. Tá certo? Me conta uma coisa. Quem é G da raiz quadrada de 2? Olha só, me conta uma coisa. Quem seria G de... Não ficou escrevendo lá não. Me vê quem é G de meio. G de meio ia bater aqui no meio, certo? Tá certo? Eu teria que dar ponto, nome a esses pontos. Tá? Quem é G de 1,5, bate aqui. Quem é G de menos meio, bate aqui. Tá certo? Quem é G de raiz quadrada de 2? O ponto associado à raiz quadrada de 2. Vê se eu poderia fazer o seguinte, ó. Uma ideia. Vou pegar isso aqui de lado 1. Ó. Você me deu uma outra ideia, tá? Gostei da tua ideia, mas eu comecei essa. O colega que falou para pegar a diagonal seria uma boa ideia. Pegava a raiz de 2. Ó. Esse comprimento aqui é a raiz de 2. Concorda ou não? Isso aqui é 1, isso aqui é a raiz de 2. Tá certo? Aí eu pego um compasso. Tá aqui meu compasso. Faço ele bater aqui. Esse comprimento daqui até aqui é a raiz de 2. Virei o compasso. Aí eu pego a ponta do compasso, ponta seca, fixo aqui. Esse ponto aqui corresponde à raiz quadrada de 2. Concorda? Tá legal? Tá. Brincamos um pouquinho com isso, agora eu vou fazer o seguinte. Deixa eu apagar aqui, vou continuar com o mesmo quadrado. Vou tentar manter o quadrado aqui nesse centro do...
Sistema cartesiano. Só que esse sistema cartesiano está montado de tal modo ponto A, ponto B, ponto C, ponto D. Tá legal o que eu fiz? Mesmo quadrado, tá? Só que agora, ao invés de trabalhar enrolando a reta, daqui a pouco eu retorno com a reta para cá, enrolada nela, vou pegar o quadrado, e agora eu vou criar uma outra função. Vou colocar a função do lado de cá, tá? Eu vou colocar... Deixa eu aproveitar o espaço aqui. Ó, eu vou criar uma função PL. PL, que eu já tenho um P lá escrito. Essa função PL vai ser uma função do conjunto P no conjunto dos números reais. Só que ela vai ser o seguinte: pegue um ponto do quadrado. PL desse ponto, repara, o conjunto de partida dela é o conjunto dos pontos do quadrado. Pegue um ponto do quadrado. O valor da PL desse ponto é a abscissa do ponto que eu considerei. Por exemplo, quem é PL do ponto A? Quem é PL do ponto A? PL do ponto A é 3. Quem é PL do ponto B? PL do ponto B também é 3. Quem é PL do ponto C? 2. Tá legal? Eu posso pegar um ponto aqui, ponto médio de AB, M. Pegar aqui, ponto médio de BC, N. Quem é PL de M? 3. Quem é PL de N? 2,5. Concorda ou não? PL de M é 3. PL de N é 2,5. Tá legal ou não? Repara uma coisa, essa função PL, primeiro, é função? É. Qualquer ponto que eu pegue do quadrado vai ter uma imagem? Vai ter um número real associado a ele? Esse número é único? Isso é função. Essa função repara que se eu pegasse de R em P, embolava o meio de campo de novo, né? Nem se eu restringisse a imagem da PL, porque a imagem da PL vai de 2 a 3. Eu defini ela em R, mas na verdade podia ter definido essa função no intervalo de 2 a 3, continuaria sendo função. Então, ela só assume valores de 2 até 3. Tá legal? Agora me conta outra coisinha aqui. Eu consigo desenhar o gráfico da função G? Gráfico cartesiano da função G? O gráfico cartesiano da função G vai me dar uma dor de cabeça. Porque do jeito que a gente conhece o gráfico cartesiano, eu não desenho, porque um dos conjuntos não é constituído de números. Eixo X, eixo Y são duas retas reais. Tá certo? Também não consigo desenhar o gráfico da função PL, porque um dos conjuntos não é número. Eu vou ter que inventar alguma história se eu quiser transformar isso num gráfico de sistema cartesiano. Tá certo ou não? Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Da câmera, se eu escrever aqui, fica muito enrolado de ver? Não, né? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou compor a PL de G. Claro, à vontade.
está escrito em lugar nenhum, eu criei. O colega está perguntando por que é abscissa. Porque, na verdade, eu podia criar uma reta e projetar lá. Eu estou criando essa função. Essa função não existe. Tá? PL e AP. Tá? Podia. Daqui a pouco, na verdade, eu vou criar aplique. Uma função que vai ter projeção na ordenada. Mas eu poderia pegar uma reta aqui, sei lá, ó. Crio uma reta aqui. Tá certo? E digo que é a projeção. Tá legal? Na verdade, quando a gente está jogando, muita gente aqui possivelmente, entre nós, já deve estar entendendo qual o caminho que eu vou seguir para chegar à circunferência trigonométrica. Tá certo? Mas, se vocês nunca tivessem visto a circunferência trigonométrica, eu estou jogando xadrez conhecendo quais os próximos lances. Vocês estão assistindo o jogo sem saber o que está acontecendo. Então, tem passagens que eu faço que eu sei onde quero chegar. Quem não conhecer o que está sendo feito vai ficar sem saber. Por isso, na verdade, é que a gente é professor, né? Tá certo? Com frequência, a gente faz umas coisas que... Vai acreditando aí, presta atenção, daqui a pouco eu te falo. Tá? E ali, para mim, é interessante escolher a projeção em um dos eixos. Tá? Quem é a função PL de G? PL de G de x é a PL de G de x. Ou seja, o incremento, o x, vai passar pela função G, vai sofrer uma transformação, depois entra na função L, PL, e sofre outra transformação. Agora, olha só. Se o x vai entrar, passar pela função g, esse x tem que pertencer ao domínio da g. O domínio da g é o quê? Real. Vai ter uma imagem, quando passar pela g, que é a imagem da g. A imagem da g é o quê? Pontos do quadrado. Esses pontos do quadrado agora vão ser jogados dentro da PL. Para que eu faça isso, a PL tem que estar definido nesses pontos. Está definido nos pontos do quadrado, exatamente. Aí ela retorna a PL um número que é, um valor que é real. O que significa que a PL de x, vou escrever só PL, a PL é uma função de R em R. Ah, desculpa, PL da G. Plog, na verdade, né? Ó, isso é PL da G. Isso aqui não é um O. Tá? A composição de função é uma bolinha menor que o O. Tá certo? Mas para facilitar nossa brincadeira, eu vou usar como plog. Para falar PL de G. Vamos falar plog. O que não é incomum, né? A gente fala fog, gof. Nossa, vai ser a função plog. A função plog é uma função de R em R. Se você parar para prestar atenção, eu poderia restringir esse R de K ao intervalo 2, 3. Tá certo? O que a função plog vai fazer? Vai pegar número real, jogar dentro da G, tá certo? Ela vai me dar um ponto daqui, e esse ponto, desse ponto eu vou pegar a projeção em cima do eixo X, tá certo? Então me diz, por exemplo, não está enrolado, tá? Mas lembra agora que isso aqui é 1, 2, 3, 4, tá errado, 0, 0, 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, tá? Lembra disso? Me conta aí, quem é a plog de... Quem é plog de 3? Quem é plog de 3? Plog de 3, primeiro eu vou jogar na função G. Vou ver quem é o ponto do quadrado correspondente ao número real 3.
0, 1, 2, 3. Então é esse. Tá? Ou seja, plog de G é PL de G de 3. G de 3 é D, né? Então estou procurando a PL de D. Quem é PL de D? 2. Tá legal ou não? Tá legal? Me conta aí, quem é plog de, sei lá, 341? Quem é plog de 341? É só contar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Quando chegar em 341, separa e vê qual é o projeto. Tem um jeito um pouquinho mais esperto de fazer isso, né? É reparar que a cada 4 você retorna ao A. Tá? Ou múltiplo de 4 terminam em A. 340 é múltiplo de 4. Por que eu sei disso? Porque para saber se o número é múltiplo de 4 é só verificar se os dois últimos algarismos formam um número de múltiplo de 4. 40 é múltiplo de 4, 340 é múltiplo de 4. O que significa que em 340 eu paro aqui. Ou seja, 341 corresponde ao B. Tá certo? Se corresponde ao B, plog de 341 é 3. Quem é plog de raiz quadrada de 2? Quem é plog da raiz quadrada de 2? É claro que também outra coisa, quando a gente joga xadrez, tem aqui na folha do papel aqui em cima, toda a aula que eu já montei, né? Tá certo? Então, eu faço na hora, mas praticamente tudo que eu fizer aqui eu já pensei que vai fazer. Dá quase isso. Tá? Olha lá. Vamos lembrar como é que a gente fez? Eu joguei para cá, não foi isso? Aí coloquei um aqui, de um, virei, depois virei para cá. Olha só. Daqui até aqui é raiz quadrada. Você lembra de que eu estou fazendo? Não estou fazendo muito complicado isso. Abri um, hipotenusa de um triângulo retângulo, cateto 1 e 1. Isso aqui é a raiz de 2. Pego o compasso, viro ele aqui. Isso aqui, daqui até aqui é a raiz de 2. Fixo a ponta do compasso aqui e jogo. O que significa que esse pedacinho aqui é... Esse pedacinho, o comprimento dele, é raiz de 2 menos 1. O que eu estou querendo é quem é essa abscissa. 4 menos raiz de 2, tá certo? Porque, na verdade, eu vou ter 3 menos isso aqui. 3 menos raiz de 2 menos 1, que é igual a 3 menos raiz de 2 mais 1. 4 menos raiz de 2. Ou seja, o plog da raiz de 2 é 4 menos raiz de 2. Tá legal ou não? Tá? Interessante isso. Podemos tirar plog de π, poderiam começar. Isso aqui já tem bastante coisa para a gente poder trabalhar. Mas a primeira coisa que eu quero chamar a atenção é o seguinte: se vocês repararam, em momento algum, eu chamei isso aqui de eixo de x, sequer escrevi. Eu estou usando abscissa, eixo das abscissas. Quando eu falei que quem era a função PL, eu falei projeção do ponto sobre o eixo das abscissas. Por quê? Porque eu estou usando o x como entrada dessa função. Quem é x? X é o número associado a um ponto do quadrado. Se eu partir do zero, por exemplo, caminhar daqui até aqui, daqui até aqui, daqui até aqui, esse aqui é o x, o
comprimento é o x. Tá legal? Se eu for usar esse comprimento como x, não posso usar mais eixo do x. Senão eu vou estar cometendo um erro de matemática que é muito sério, chamado abuso de notação. É usar a mesma letra, a mesma simbologia, para representar duas coisas distintas no mesmo texto. Tá? Desnecessário dizer que isso dá um nó na cabeça de quem estiver trabalhando. X para a gente é o valor do número associado ao comprimento que eu percorro sobre o quadrado. Então não é mais o valor da abscissa. Eu não posso usar isso. Tá? Para quem se lembra de ciclo trigonométrico, deve lembrar que com frequência se faz esse rolo. Nós vamos chamar a atenção disso. Você define função cosseno de x, com x sendo um comprimento de arco, e depois coloca x no eixo das abscissas. Isso dá uma solene confusão. E isso está em livro. Tá? Tá legal. Agora me conta uma coisa. Consigo o gráfico desse troço? Consigo. Porque agora eu tenho entrada real e saída real. Vou tentar fazer esse gráfico aqui, hein? Hã? Olha só. A gente percebe pela construção que isso aí é uma função periódica. Tá certo? Ou seja, esses valores vão se repetir pela construção. Daqui a pouco eu vou discutir um pouquinho mais essa questão de periodicidade no próximo exemplo que a gente vai fazer. Mas ele é periódico porque os valores vão começar a se repetir cada vez que eu completar a volta. Tá certo? Então vou fazer o seguinte, olha só. Quais os valores que isso pode assumir? Ele vai estar aqui, vê se concorda comigo. Está errado. Está errado. Deixa eu fazer de propósito, vou fazer uma coisa, tá? Um, dois, três, quatro. Qual o menor valor que isso assume? 2. Então vai estar aqui, ó. Qual é o maior valor que isso assume? 3. Vai estar aqui. Me conta aí uma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, menos 1, menos 2. Vou marcar alguns pontos. Me diz aí. Quando x for 0, 3. Deixa eu deixar aqui 3, 2. Quando x for 1, quando x for 1 vai dar 3. Quando x for 2, quando x for 2, dá 2. Quando x for 3, dá 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, menos 1, menos 2. Quando x for 4, 3, 5, 3, 6, 2, 7, 2, 8, 3, menos 1, 2, menos 2, 2. Para, chega já pus ponto pra caramba. Aí o que eu faço? Uno com segmento de reta? Vamos com calma. Tá? Desconfio seriamente que vai ser um monte de segmento de reta que eu tenho ali. Desconfio seriamente. Vamos pensar um pouquinho. Primeiro, nesses pedaços aqui, eu consigo garantir que são valores horizontais, porque eu vou pegar aqui, que vai bater 3 o tempo inteiro, e aqui, que vai bater 2 o tempo inteiro. Então, esses pedaços aqui eu sei que são retos. Ó, esse,
esse, aí vai. Certo? Agora me conta aí. Aqui é segmento de reta? O que caracteriza uma função afim que tem paragráfico uma reta é o fato de variações iguais numa das variáveis corresponde a variações iguais na outra variável. Por exemplo, na função dada, na reta de equação y igual a 2x, cada vez que eu alterar uma unidade no x, o y altera 2 unidades. Ou seja, a característica da reta na verdade, é a mesma declividade em qualquer pedaço dela. Ou seja, se eu variar variações iguais de x, corresponde a variações iguais de y. Tá legal? É o que acontece aqui. Porque cada vez que eu andar um pedacinho aqui, eu ando exatamente o mesmo pedaço aqui embaixo. Tá certo? Na verdade, os coeficientes angulares aí seriam 1 ou menos 1. Daqui para cá vai ser menos 1. E daqui para cá vai ser 1. Então, isso me garante que eu posso traçar essas retas. Isso aqui vai ficar assim, ó. Isso. É uma função periódica. Cuidado. Esses x são números reais. Esses y são números reais. Porque a função plog está definida de real em real. Mas cuidado. Esse x não é esse x. Repara que o que está representado, aí o colega perguntou por que eu escolhi o x, inclusive um dos motivos de começar com ele era esse. Aquele x é o y, esse x aqui é o y de lá. Tá legal ou não? Aqui, o que é aquele y? O y é a projeção do ponto, é o valor da plog, no eixo das abscissas. O que significa que aquele y é esse x. Se numa mesma explicação, no mesmo texto, você coloca x aqui, coloca x aqui e coloca x lá, você fez um abacaxi, né? Espetacular. Tá certo? Porque isso aqui, o valor de x que está aqui é o valor de y que está aqui. Ou você usa notações distintas, ou não coloca nada para começar a discutir. Tá legal? Agora eu vou fazer o seguinte. Bonito. Nosso horário mesmo sou meio maluco, a gente vai até... Tá. Olha só, vou fazer o seguinte. Vou pegar o nosso quadrado, só vou aumentar ele um pouquinho, tá? Desculpa pegar os giz daqui, porque eu estou usando o barbante. O famoso barbante de... Só que o giz do ímpar não solta pó. Aí eu não consigo usar o instrumento básico de não furar quadro. Eu trouxe que arranjar. Tive que arranjar um... O giz daqui, ele é antialérgico. Aí eu tive que comprar giz de alta qualidade para poder utilizar o... De vez em quando, um trocinho. Olha só. Eu continuo com o meu quadrado, tá? De lado 1. Continuo com o meu quadrado de lado 1. Só que eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar ele na circunferência trigonométrica. Assim. Vou colocar ele no sistema cartesiano. Falei besteira. Assim.
Isso aqui é o A, que é 0. Isso aqui é o B, que é 1. Isso aqui é o C, que é 2. Não, não. Essa é a questão. O lado é o mesmo quadrado. Aumentei um pouquinho para não ficar. Não, senhor. Não, senhor. É a questão A, B, C, D. É a questão... Esse comprimento aqui é a raiz de 2 sobre 2. Repara que você tem duas coisas para tomar cuidado. Tá? É a mesma questão do x. 0 está aqui. Aí esse ponto, sobre o eixo das abscissas, é raiz de 2 sobre 2. No quadrado, esse ponto é 0, pela função g. Tá certo? Aqui, esse ponto, no eixo das abscissas, menos raiz de 2 sobre 2. No quadrado, esse ponto é 2. Tá legal? Agora eu vou aplicar a função plug. Lembra de uma coisa. Eu só virei. A função g continua... Pego a reta real, enrolo nesse quadrado, começando por aqui. Tá? Caminho sobre o quadrado. Repara o cuidado. Continuo não colocando x aqui. Se eu caminhar desse ponto até esse... Vou pegar até um giz de outra cor. Esse pedaço aqui. Esse ponto no quadrado, ou esse comprimento, é o que eu estou chamando de x. Tá certo? Tá legal? Agora eu vou aplicar a função plog nesse quadrado. Quem é aplicada nesse quadrado? Quem é plog de 0? Quem é plog de... plog de 2. Quem é plog de 3 meios? Quem é plog? Quem é plog da raiz quadrada de 2? Quem é plog de 2? Quem é plog de 0? Raiz de 2 sobre 2, tá certo? Plog de 0 é a abscissa do número real 0, a abscissa do ponto do quadrado associada ao número real 0 pela função g. Tá certo? O número real 0 associado ao ponto quadrado, o ponto quadrado associado ao número real 0 é esse. A abscissa desse ponto, raiz de 2 sobre 2. Tá certo? Plog de 2 é 1. Não, é raiz de 2 sobre 2. Fiz besteira. É em cima, né? Plog de 0 é raiz de 2 sobre 2. Plog de 2 menos raiz de 2 sobre 2. Plog de 3 meios. Plog de 3 meios, daqui até aqui quanto? 1. 3 meio, 1 meio. Então vou parar aqui na metade. Tá certo? Se eu parar na metade, eu vou parar na metade disso aqui. Tá certo? Esse quadrado, esse triângulo e esse são congruentes. Tá certo? O que isso vai ter a metade disso aqui. Então vai ser menos raiz de 2 sobre 4. Isso aqui menos raiz de 2 sobre 4. E plog de raiz de 2?
Ó, deixa eu apagar esse pedacinho aqui que eu coloquei para achar a plug de 2/3. Vê se concorda aí comigo. Bem até aqui, giro, vai bater aqui, vê se a gente lembra aí. Pouco antes do meio. Quanto é que mede esse pedaço? Raiz de 2 menos 1. Tá certo? Raiz de 2 menos 1 significa, aqui eu tenho 45 graus, 45 graus, triângulo, retângulo, o que eu estou procurando é isso aqui. Tá certo? Que vai ser menos esse comprimento. Tá certo? Que é igual a esse de cá. Agora de brincadeirinha eu vou fazer uma coisa aqui. Para que lado? Para de lá. Ó. Não precisa nem apagar. Vou usar esse de carro. Quer ver? Primeiro, um Pitágorazinho. Pitágorazinhas pra gente aí. Quanto é que dá? Dá, ó. Tá legal ou não? Tá limpo? Isso aqui vai dar 2. O que eu quero ao quadrado é igual a raiz quadrada de 2 menos 1 ao quadrado. Isso vai me dar ao quadrado é raiz quadrada de 2 menos 1 ao quadrado sobre 2. Isso vai me dar presta atenção numa coisa. Quando eu tirar a raiz quadrada, só lembrando uma coisa que outro erro que eu vejo muito comum ser cometido. Quem dá, de propósito vou trocar a ordem, tá? 1 menos raiz de 2 ao quadrado. O que é isso aqui? Não. Isso é módulo de 1 menos raiz de 2. Cuidado. Raiz quadrada de quadrado não é cortar quadrado. Você só corta quadrado se você tiver certeza que o radicando é positivo. Senão ele tem que ser módulo. Tá certo? Raiz quadrada de x ao quadrado não é x, é módulo de x. Tá? Eu não vou me preocupar com isso aqui, porque raiz de 2 menos 1 é positivo. Tá certo? Então isso vai ficar, ó, raiz de 2 menos 1 sobre raiz quadrada de 2. Tá legal ou não? Racionalizo se eu quiser. Racionalizando, isso vai me dar 2 menos raiz de 2 sobre 2. Tá certo? Tá certo ou não? Agora me conta uma coisa aqui. Se eu utilizar que isso aqui é a diagonal de um quadrado. Diagonal do quadrado seria, o que eu quero saber, raiz de 2 é igual a raiz de 2 menos 1. O que me dá aqui, o que eu quero saber, é raiz de 2 menos 1 sobre raiz de 2. Tá certo? Que é um Pitágoras disfarçado. Tá lá. Agora me conta uma coisa. Eu quero saber isso aqui. Quem é plog da raiz quadrada disso aqui? É menos aquilo, não é isso? Vai ser raiz de 2 menos 2 sobre 2. Tá legal? Tá. Agora eu vou fazer... me conta uma coisa. Antes de contar, eu vou definir com a gente, tá? Não vou fazer passo a passo, eu vou definir uma função plig. Tá legal? Quem é plig? Plig é a projeção sobre o eixo das ordenadas. Tá legal? Como se fosse a plog, só que ao invés de definir a projeção
em cima do eixo das abscissas, vou definir sobre o eixo das ordenadas, tá? Me conta uma coisa aí, quem seria então plig? Plig de, sei lá, plig de 2. Quem é plig de 2? Plig de 2, 0. Quem é plig da raiz quadrada de 2? Quem é plig de raiz quadrada de 2? Plig é a projeção sobre o eixo das ordenadas. Então, plig, isso aqui é o plig da raiz quadrada de 2. Tá certo? Tá certo ou não? Que vai ser o quê? Isso tudo menos a interrogação. Ou seja, o plig da raiz quadrada de 2, vai comigo aí, para não fazer besteira, hein? Vai ser raiz de 2 sobre 2 menos 2 menos raiz de 2 sobre 2. É isso mesmo? É isso mesmo, não é? Não é? Raiz de 2 sobre 2 menos isso, que vai me dar esse de cá. E é positivo. Tá certo? Isso vai dar o quê? Vai dar 2 raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 menos 1, né? Raiz de 2 menos 1. Tá certo ou não? Tá legal? Ali vai dar 2 raiz de 2 menos raiz de 2, da raiz de 2 mais raiz de 2, que dá 2 raiz de 2, menos 2 sobre 2, raiz de 2 menos 1. Enrolado isso aí? Me conta uma coisa. É verdade que plig de x é igual a plog de x mais 1? Plig de x é igual a plog de x mais 1? Antes até dessa, deixa eu tirar aqui, ó. Me conta aqui. É verdade isso aqui é verdadeiro? Vamos ver lá. Não, não é? Olha, vamos tirar uma noção. Não tentar provar para valer, não. Vou apagar aqui e escrever de novo. Só para limpar, porque não está dando mais para enxergar nada nele. Olha lá. Vai usar giz com poeira? Olha só. Isso te oferecem coisa boa. Você quer... Te oferece uma cachaça da boa. Você quer comprar aquela tomar aquela que acende a churrasqueira, tem que dar rolo, né? Olha só. Ó. Cuidado. Meu x é isso aqui. Tá certo? Meu x é isso aqui.
meu x mais 1 esse em rosa todo é o x mais 1. Quem é plig de x? Isso aqui é o plig de x. Quem é o plog de x mais 1? Isso aqui negativo, cuidado se é negativo, isso aqui é plog de x mais 1. De tacada, a gente consegue provar que eles são, que o colega soprou agora há pouco, que eles são iguais em módulos. Porque você tira uma semelhança de triângulo aqui e aqui. Pelo menos primeiro e segundo quadrantes. Você tem que ver como se comportariam nos demais quadrantes. Tá? Mas descaradamente, esse aqui é positivo e esse aqui é negativo, não poderiam ser iguais. Mas se eu trocasse e perguntasse o seguinte, o plog de x é igual ao plig de x mais 1? Plog de x, se eu pego x, o plog é isso aqui. Plig de x mais 1 é isso aqui. É isso aqui, né? Na verdade é isso aqui. Não, isso aqui também está errado. O plig é isso aqui. Plog e plig. O primeiro quadrante ele seria. A gente pode tentar verificar para os 4 quadrantes e verificar se são ou não. Acho que são. Não cheguei a fazer não, mas dá para fazer. Me conta uma coisa. Eu posso criar um monte de perguntas aí. Vou pular depois, a gente até brinca um pouco. Do tipo, é verdade que plog de x é igual a plog de menos x? Uma função em que f de x é igual a f de menos x é chamada de função par. Ou seja, estou perguntando se plog é função par. Plog é função par? Plog é? É. Se eu ando x para cá ou ando x para cá, eles vão bater no mesmo ponto. E você pode, bastante razoável, imaginar conforme você vai andando. Tá? Plig, isso é verdade? Plig de x é igual a plig de menos x? Não, na verdade, agora é projeção aqui. Tá certo? O que a gente consegue provar é que plig de x é igual a menos plig de menos x, o que significa que plig é uma função ímpar. Bom, para que serve isso? Primeiro, para criar problema, que percebeu que eu crio uma infinidade de problemas se eu quiser. Tá? Eu crio um monte de problemas. Na hora da tarde, inclusive, tem alguns interessantes. Como eu estou aplicando nisso aqui, eu posso aplicar em quadrado de lado aqui, em circunferência, no que eu quiser. Tá certo? E vou criando um monte de problema. Começar a perguntar qual a imagem, qual, se é impar, se é ímpar, e toma, criar a função. Só que, vamos partir para uma circunferência? Tá? Circunferência, olha só, vou pegar, olha o que eu vou fazer, hein, senhores. Não vou pegar uma circunferência de raio 1, porque não tem motivo para pegar uma circunferência de raio 1. O que eu estou fazendo é isso aqui, ó, ser 1, 1, 1 e 1. Eu vou pegar uma circunferência em que isso aqui é 1. Por quê? Oh, pelo amor de Deus, esse quadrado do lado é 1. Por que eu vou pegar a circunferência de raio 1? Tá certo? Vou fazer o seguinte. Vamos lá pegar minha... vamos ver lá.
Depois a galera da limpeza vai reclamar comigo que eu sujei o auditório ímpar todo de pó branco. Olha lá. Acabo de fazer uma besteira, que se o professor Wagner visse, ia ficar chateado comigo. A última coisa que a gente faz na circunferência quando desenha é marcar o centro, né? Eu já marquei, vamos lá. Circunferência. Sistema cartesiano. O que eu quero é o seguinte. Isso aqui é zero. Enrolar reta na circunferência. Só que eu vou fazer aqui 1, aqui 2, aqui 3, 4, menos 1, menos 2. Tá legal? Me conta uma coisa, qual é o raio dessa bichinha aqui? Qual é o raio dela? Quanto é que mede a circunferência completa? 2πr, e nesse caso aí, mede 4. O que significa que o R tem que ser 4 sobre 2π. O que significa que o raio dessa circunferência tem que ser 2 sobre π. Agora eu vou aplicar a função plog nesse troço aí. Primeiro me conta aí. Quem é plog de 0? Quem é plog de 1? Quem é plog de 43? De menos 43? 2 sobre raiz de π, tá certo? Não é não? 2πr é o comprimento. Qual é o comprimento da circunferência? 4. Para esse comprimento ser 4, esse raio tem que ser 2 sobre π. Tá certo? Quem é plog de 0? Continuo dizendo, não confunde. Aqui a gente tem 2 zeros. O 0 do sistema cartesiano. E o 0... número real associado ao ponto da circunferência. Tá certo? A função g, que a gente começou a brincadeira. Plog de 0 aqui é 2 sobre π. Quem é plog de 1? 2 sobre π aqui. Plog de 1 vai ser 0. Quem é plog de menos 43? Menos 43, 40, para aqui. 41, 42, 43. Tá certo? Plog, 0. Tá legal ou não? Se eu perguntar quem é plog de raiz quadrada de 2 aí. Olha só, o fato... a gente vai poder procurar um monte aí, tá, de propriedades. O fato de eu começar a trabalhar com essa circunferência, com comprimento inteiro, repara, quando a gente trabalha com uma circunferência, ou você escolhe o comprimento da circunferência para ser inteiro, ou o raio para ser inteiro. Os dois é impossível, são medidas incomensuráveis. O fato de eu ter escolhido o comprimento para ser 4, o raio bateu irracional. Tá certo? O que significa que vai facilitar eu encontrar o plog e o plig de números inteiros, que eu divido a circunferência em partes. Tá certo? Agora, cuidado, facilitar entre aspas, tá? Cuidado, tá? Porque quando eu estava trabalhando aqui, lembra de uma coisa? Quando a gente pegava 1,5, eu vinha daqui até aqui, vinha daqui até aqui, batia bem na metade, aí pegava aqui no meio.
Se eu pegasse 1 e 1/10, 1 1/10 era mole. 1 aqui, 1/10 aqui, desci, isso aqui é 1/10 desse comprimento. Cuidado, 1 e 1/10 lá não bate 1/10 embaixo. Porque eu não estou com reta. Tá certo? Se eu fizer 1 mais 1/10, esse comprimento aqui não é 1/10 do raio. Tá certo? E é fácil de imaginar que não é 1/10, porque se fosse isso, bateria 1/10. Tá certo? Isso naquele quadrado lá. Isso aqui não vai bater igual. Tá legal, tá legal. Mas eu consigo, por exemplo, achar um meio. Se eu mandar um meio aqui, quem é plug de um meio? Repara, descaradamente, no olhão, isso aqui está na metade. Se eu descer aqui, isso aqui é o plug. Deixa eu tirar isso aqui é o que eu procuro. Descaradamente, isso aqui não é um meio. Isso aí não é a metade de 2 sobre π. Não bate na metade. Tá legal? Tá certo ou não? Mas eu consigo, se eu estou trabalhando com circunferência, uma coisa que é interessante. Se isso não é proporcional ao comprimento do arco, o ângulo central é. Tá legal? O que significa que esse ângulo é 45 graus. Se esse ângulo é 45 graus, isso e isso tem a mesma medida. Tá certo? Triângulo retângulo de hipotenusa 2 sobre π. Ou eu mando um Pitágoras, ou eu posso usar seno e cosseno. Eu pedi para vocês não lembrarem de circunferência trigonométrica quando a gente estiver falando aqui. Em momento algum, eu falei para não lembrar de seno e cosseno, porque antes da circunferência trigonométrica tem uma coisa chamada seno e cosseno, que não é função e não é tirada, na verdade é uma função, pode ser tratada como função, mas não é tirada dentro da circunferência trigonométrica. É uma razão. Cosseno é cateto adjacente dividido por hipotenusa. E isso a gente aprende na 8ª série. Tá legal? E isso eu posso usar aqui sem nunca ter visto circunferência trigonométrica. Por exemplo, se eu pegar, por exemplo, quer ver? Quem é... Isso aqui eu não vou... Eu quero saber quem é plug de 2/3. Vou tentar apagar aqui, tá? Para aproveitar a mesma figura. Olha só. Plog de 2/3 está a 2/3 da distância. Ó, dividir em 3 partes. Só que isso aqui é 90 graus. Se eu dividir em 3 partes, esse ângulo é de 60. A proporcionalidade existe do arco para o ângulo central. Não existe, como existia lá, a proporcionalidade do arco para esse comprimento aqui. Mas para o ângulo central tem. Tá legal? Então posso fazer o seguinte. Aqui agora é meu x, ó. Esse é 2/3. Quem é plog de 2/3? Plog de 2/3 é isso aqui. Quem é isso? Destacar aqui com rosinha. Quem é isso aqui? Cosseno, fazer aqui, ó, cosseno de 60 graus, tirando esse ângulo retângulo aqui, é cateto adjacente, que é o que eu estou querendo saber, dividido pela hipotenusa, que é
quanto? 2 sobre π. Mas eu sei que cosseno de 60 graus é meio. Então isso aqui tem que dar meio. Como é que eu sei disso? Eu sei lá das razões trigonométricas que eu estudei na 8ª série, no 9º ano. Tá certo? Então, quem é a minha interrogação? Minha interrogação é 1 meio vezes 2 sobre π. Corta esse com esse. É 1 sobre π. Sobre π. Tá legal? Começou a ficar interessante eu pensar em ângulo. Tá certo? Aqui, por exemplo, eu não pensaria em ângulo, porque o ângulo central não é associado, não é proporcional ao comprimento. Ali é. Tá legal? Agora eu vou fazer o seguinte, dar uma parada, suspender aqui e discutir o radiano. Falou? Tá na cara que o próximo passo é mudar isso aqui para 1, tá? Esse raio para 1, e formar a circunferência trigonométrica que a gente está acostumado. Também está claro por isso aqui que é jogo trabalhar com ângulo ao invés de com comprimento, na verdade, trabalhar com os dois. Porque o ângulo é proporcional ao arco. Tá legal? Repara uma coisa, eu poderia pensar, para que serve? Esse é o caminho que a gente está seguindo. A gente quer chegar às funções trigonométricas. O ciclo trigonométrico, ele foi feito para a gente conseguir definir funções trigonométricas. A função trigonométrica, ao invés de usar seno e cosseno, poderia receber o nome de plig e plog. Eu, por exemplo, teria uma grande ideia, chamava de Ledo e Vaccaro. Função Ledo, função Vaccaro. Ficava um nome mais bonito, mais pomposo, ao invés de usar seno e cosseno. Tá certo? Nós vamos até discutir por que se usa seno e cosseno. Tá? Podia chamar de plog, plig, tá? Que eu acho, sem brincadeira, acharia até interessante a função plog. E aí você ia, por exemplo, descrever fenômenos periódicos a partir da função plog. É claro que na função plog você teria que definir sobre qual figura você está aplicando a plog. Tá certo? Você teria que fixar. Plog quadrado 1. Olha, que coisa, o capítulo de um livro. Plog quadrado 1 é a função plog aplicada num quadrado centrado na origem de lado 1. E agora nós vamos operar os fenômenos físicos periódicos descritos pela função plog quadrado 1. De repente alguém percebe que tem um fenômeno que é mais jogo utilizar o plog quadrado 3. É claro, se isso trouxesse vantagens para a matemática, e não tenha dúvida que isso estaria sendo usado. O que se faz em matemática é simplificar ao máximo. Eu digo uma coisa, um dos fatores que traz o poder da matemática é a sua simplicidade. Cuidado. Cuidado, muito cuidado com o que eu falo e muito cuidado com o que você escuta. Eu não falei facilidade, eu falei simplicidade. A matemática, na minha concepção, é a coisa mais simples que a humanidade conseguiu pensar. Mais simples, não mais fácil. Inclusive, eu sou contrário a dizer que matemática é fácil. Porque se a maior parte das pessoas tem dificuldade com matemática e ela é fácil, a maior parte das pessoas tem dificuldade com uma coisa fácil. Então, a maior parte das pessoas constitui um grupo de imbecis. Isso não é verdade. A matemática tem suas dificuldades. Ela não é toda difícil. A gente não precisa pintar ela de difícil. Na verdade, a nossa função como professor é tentar pintar ela de fácil, fazer com que as pessoas entendam. Tá? Mas eu, particularmente, fico irritado quando alguém fala que matemática é fácil. Porque falar que matemática é fácil é chamar a maioria das pessoas de burras. Porque elas têm dificuldade com uma coisa fácil. Agora, simples ela é. Tão simples que ela se baseia em duas lógicas, em dois princípios lógicos que eu não consigo conceber coisa mais imediata do que isso. O princípio do terceiro excluído, ou é ou não é, e não existe um terceiro caso. E um princípio da não contradição. Não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Ou seja, em matemática, ou é verdadeiro ou é falso, e não existe um terceiro caso. Isso traz a simplicidade. Tá? Quando você atribui, usa o ciclo trigonométrico, vocês me dão 2 minutinhos só? Olha só. Quando você usa o radiano, o que é um radiano? Radiano é um sistema de medida de ângulo que tem como unidade de medida
o arco, o ângulo central, associado ao arco que tem a medida de um raio. Tá legal? Repara que você pode aumentar a circunferência. Você aumenta o arco, mas o ângulo central permanece. Então, esse é um valor fixo. 1 radiano independe da circunferência. Só que ele tem uma vantagem. Se você pega para cá uma circunferência de raio 1, estou correndo bastante porque nosso tempo já estourou, tá? Uma circunferência de raio 1, aqui o raio dela é 1. Repara uma coisa. Quando eu andar um comprimento x aqui, o ângulo central associado ao arco de comprimento x mede x radianos. Tá? Se eu uso a função plog num círculo de raio 1 e utilizo o ângulo central como o ângulo central em radiano, o número que expressa a medida do ângulo central em radiano é o mesmo número que expressa o comprimento do arco. Aí eu posso definir a função plog, não apenas plog de x para um arco, para um comprimento, mas eu passo a definir a mesma função plog para o ângulo central associado. Por quê? Porque os dois têm o mesmo número. Continuo com o número real que expressa o comprimento ou o número real que expressa o ângulo. Para isso, tem que ser em radiano. Tem que ser dado em radiano. Porque se for em grau, vai bater 60 graus. Repara que se isso fosse 1, isso aqui, raio 1, isso aqui fosse π sobre 3, o comprimento desse arco seria π sobre 3. Além disso, tem um outro fator interessante. No primeiro quadrante, todos os valores de plog são os valores de cosseno no triângulo retângulo. No triângulo retângulo, cosseno, cateto adjacente dividido por hipotenusa, bate exatamente os valores de plog. Então, por simplicidade da matemática, ao invés de chamar de plog de x ou de qualquer outra coisa, utiliza-se cosseno x. Aí eu tenho a função f de x igual a cosseno x. Repara, cosseno x é uma função real, número real, tá? Que tem entrada real e imagem dentro do conjunto dos números reais. Gente, espero que tenha ficado claro como é que é o ciclo trigonométrico. Podia gastar mais algum tempo, mas se eu gastar mais algum tempo, tem um moço ali que está falando que meu pescoço está na linha de corte. Falou, foi um prazer estar com vocês. Até mais.